Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para passar um pouquinho para vocês o conteúdo dessa disciplina de comportamento consumidor. Separei alguns temas que eu vejo como relevante para a gente fazer uma reflexão, né? E preparei os slides também, né? Preparei os slides para a gente trocar algumas ideias, mais para direcionar mesmo as reflexões aqui. Depois de colocar essa aula dentro, está sendo gravado, vou colocar essa aula dentro do bloco de disciplina de aulas ao vivo, tá? E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma reflexão, seja agora, seja depois, seja em qualquer momento do semestre, vocês podem me procurar, tá? Vocês podem me procurar pelo e-mail na capa da disciplina. Vocês encontram um link lá que vocês vão, se vocês clicarem, vocês vão para o meu perfil dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Nesse perfil vocês conseguem enxergar o e-mail, podem me mandar um e-mail, tá? Vocês também podem me mandar mensagem via chat, né? Eu também mando mensagem para vocês via chat. E também vocês podem me procurar a partir do fórum de notícias e dúvidas que tem dentro da sala, que eu vou estar sempre à disposição de vocês para ajudar no que se fizer necessário. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu pedir licença para vocês aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, para passar um pouquinho dos slides, uns slides que eu preparei, aqui mais para um direcionamento mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá. Então tem aqui o comportamento do consumidor, escolher um tema. Esse tema é fantástico, essa disciplina é fantástica, adoro mencionar essa disciplina, adoro pensar nessa parte, adoro pensar nessa área. Espero que que eu consiga passar para vocês um pouquinho, né, do meu conhecimento para vocês. Aqui eu pus meu nome. Eu deixei lá no fórum de notícias e dúvidas uma breve apresentação, caso vocês queiram saber mais detalhes sobre mim. Se quiserem também, podem me escrever, que eu vou estar sempre à disposição para ajudar. Ok? Então vamos lá. Primeiro, as primeiras análises aqui, as premissas iniciais, né? Aqui eu coloquei os pontos, né? Os principais pontos que a gente precisa ver para analisar as consequências, né? E que nos ajuda essa análise do consumidor. Tá? Então tem ali uma série de pontos. A primeira coisa é entender, né? Hoje o mundo está cada vez mais diversificado, as possibilidades de, de produtos e serviços, né, que estão à disposição do consumidor estão cada vez mais amplas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o consumidor, né? Quem é esse consumidor? Né? Até então, quando a gente tinha apenas poucas escolhas, né? Se parar para pensar algumas décadas atrás, quase a gente não tinha escolha de definição de produtos e serviços, né? Então a gente não tinha muito, não carecia, né? Não havia necessidade da gente entender para quem que a gente está falando, que ia consumir aquele produto ou serviço sem muitas escolhas. Hoje a gente tem que entender onde que ele está, né? Quem que ele é, né? Qual é o perfil desse consumidor que a gente está querendo vender. Ali tem as oportunidades, né? Também precisamos de mostrar ao consumidor quais as oportunidades que ele tem para adquirir o serviço, e ao pensar nesse perfil de consumidor, de analisar esse perfil de consumidor, a gente mesmo encontra oportunidades, diferentes oportunidades de atingir os nossos objetivos junto ao público-alvo que a gente quer atingir. Né? Às vezes a gente está querendo vender um determinado produto a partir
do que a gente enxerga, né, de possibilidades, de oportunidades junto ao perfil daquele consumidor, a gente pode ampliar ou aprofundar com outros serviços, com outros produtos, aquilo que a gente quer ao consumidor, aquele público-alvo que a gente quer atingir. Para isso também, obviamente, a gente precisa muito estar de olho nas satisfações e insatisfações dos consumidores, né? O consumidor tem que estar satisfeito com aquilo que ele for consumir, né? A gente precisa de gerar satisfação no consumidor, até mesmo porque, uma vez consumidor, sempre consumidor. Então, se uma pessoa adquire um produto ou um serviço seu, você obviamente tem que imaginar que aquela pessoa vai estar sempre adquirindo produtos e serviços que você oferecer no mercado, tá bom? Ali também tem questões de insatisfação, né? Ali ao contrário, se um consumidor fica insatisfeito, né? Seja com tratamento, seja com produto, seja com serviço que você oferecer, a chance dele não voltar é muito grande. Por que a chance dele não voltar a consumir meu produto ou meu serviço é muito grande? É porque tem muita concorrência no mercado hoje. Então, como temos muita concorrência no mercado hoje, o consumidor simplesmente pode escolher outra empresa, né, outra instituição para buscar um serviço de qualidade, tá? E você pode aproveitar para qualificar, né? Os produtos e serviços eles precisam sempre estar em constante mutação. E esse é o mundo de hoje. Né? O mundo de hoje ele nos leva a, a buscar constantemente, né, o aprimoramento, né, a qualificação daquilo que a gente apresenta como produto ou serviço, tá? E a ampliação dos produtos, né? Nunca a gente deve achar que o que a gente vende está suficiente para aquele consumidor. O consumidor ele está em constante mutação. E ele sempre esteve, na verdade, né, em constante mutação. O que está acontecendo agora é que a mutação está sendo mais rápida, né? O perfil, os desejos, os anseios dos consumidores, eles, obviamente, eles sempre estão em evolução, né? Mas a rapidez que os consumidores estão mudando, que os produtos, a necessidade de novos produtos, a necessidade de novos serviços estão evoluindo na medida da velocidade do consumidor. Quem não acompanhar isso vai ficar para trás, tá bom? Aí então a primeira pergunta para vocês: quais são os 4 fatores de influência que influenciam na compra do consumidor? Vamos lá. Primeiro, o fator social. O que é um fator social? São as pessoas que a gente se relaciona, né? São as pessoas que a gente vive no nosso cotidiano, são as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, né? É, são pessoas que acabam nos ajudando a formar opiniões, né? Que a gente, muitos cientistas chamam de formadores de opinião, né? Em primeiro lugar, está a família, né? A gente costuma, entre todos os grupos de referência que a gente tem, a gente costuma acreditar no que alguém da família nos diz, né? A família, a gente gera confiança por razões óbvias, né? A família gera confiança e a família, as pessoas costumam usar a família, né, para trocar ideias sobre produtos e serviços e a família geralmente ajuda na decisão de compra de um produto ou de serviço, tá bom? Além de família e amigos, né, os amigos que a gente convive e os nossos colegas de trabalho. Os amigos e colegas de trabalho, eles costumam influenciar mais nas áreas que a gente entra em contato, né? A depender do nosso trabalho, né? Se a gente trabalha numa empresa de engenharia, a gente trabalha numa clínica de odonto, se a gente trabalha
numa empresa de advocacia. Né? Então, essas pessoas do trabalho, né? Quando se fala de segmentação, quando se fala daquele ponto que tem a ver com aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, as pessoas do trabalho podem nos influenciar até mais que a família. Por exemplo, eu sou formado em Direito e depois da minha formatura de Direito eu quero fazer uma pós-graduação. Vou perguntar no meu trabalho, onde tem 10 pessoas que formam um grupo de advogados na minha empresa, e diante dessas 10, nesse cenário dessas 10 pessoas, uma delas ou duas delas já fizeram um curso de pós-graduação em determinada instituição de ensino. Obviamente que elas vão dar a opinião dela, né, dizendo o que foi os pontos positivos e ou negativos que tiveram ao fazer aquele curso de pós-graduação, e eu certamente levarei em consideração isso na decisão de compra, né, dessa pós-graduação, tá bom? Nesses grupos de referência, né, a gente são separados em três grupos, três partes, três áreas, né, e está ali o primário, secundário e as aspirações. Então tá, vamos lá. Primeiro, o primário são as pessoas que a gente tem mais contato, né? As pessoas que a gente convive, geralmente convive no nosso dia a dia, que as pessoas estão junto conosco, que nos conhecem, e a gente conhece muito bem o perfil daquelas pessoas, o que nos ajuda de uma maneira muito rápida e fácil nas definições do que a gente quer a partir e onde a gente quer chegar ao adquirir determinados produtos ou serviços. Tá? Os secundários são os religiosos, são as pessoas do nosso convívio em cultos, em missas, né? ou em alguma coisa ligados à religião. E também as aspirações, né? São grupos que a gente pode vir a pertencer. Né? Por exemplo, eu tenho meu vizinho ele fez determinado tipo de curso, o meu vizinho comprou determinado produto, né? E eu quero adquirir, né, determinado conhecimento, ou eu quero adquirir determinado produto, né? E fazer parte daquelas pessoas que adquiriram um produto ou um serviço. Né? Então, por isso chamo de aspirações aquilo que eu posso vir, né? Que eu possa vir a pertencer. Tá bom? Então, são esses três grupos que a gente tem. Isso tudo engloba o fator social. Vamos mais a um fator cultural. O que são o fator cultural? Inicialmente, a gente pode ir pela definição do significado, né? O que é uma cultura, né? O que é uma cultura? Cultura nada mais é do que um acúmulo de significados. Tanto que a gente tem culturas completamente diferentes entre países diferentes, às vezes tem culturas diferentes entre uma cidade e outra, né? Ou entre um estado e outro, no caso de países com dimensões continentais aqui no Brasil, a gente vai para o norte, uma cultura, a gente vai para o nordeste, outro tipo de cultura, sudeste, centro-oeste, sul, as culturas são diversas dentro de uma determinada região, né? Alguns lugares tomam-se muito chá, outros lugares tomam-se muito café, outros lugares tomam muito chimarrão, alguns lugares do sul tomam o mate, né? O mate gelado, outros lugares tomam mate quente. Né? Então tem a cultura é isso, é um acúmulo, as tradições que são passadas de geração em geração, né? Os rituais que são passados, e às vezes não é só por território, né? Às vezes é por religião, né? Os tipos de ritos que tem no culto, na missa, na sinagoga, são completamente diferentes do outro, né? Então a gente precisa entender como que esses fatores culturais influenciam na decisão de compra de produtos e serviços dos consumidores que estão à nossa volta, né? Ou que acessam nossa, a nossa loja virtual,
tá? É muito importante a gente entender esse fator cultural para, inclusive, direcionar. Às vezes a gente direciona a composição da prateleira de produtos da nossa empresa, da nossa loja, a partir de perfis culturais de determinados nichos de mercado ou de determinadas regiões, tá bom? Um contexto que coloquei ele como importante também, contextualizar, né, qual que é o contexto daquele produto ou de serviço que eu estou querendo vender e com a época. Né? Não adianta nada eu estar descolado, né, de contexto, né, de contextualizar de quem vai precisar ou não, de se vai precisar ou não daquele produto. Não adianta eu tentar vender determinado chimarrão no Nordeste do Brasil que eu não vou conseguir vender. Então, se eu conseguir vender, eu vou vender pouquíssimo. Né? E, geralmente vender para quem era do Sul e se mudou para o Nordeste. E são poucas pessoas que fazem o consumo de lá, porque poucas pessoas que têm essa migração, né? O que é muito diferente, por exemplo, da região centro-oeste, onde tem uma maior migração de pessoas do sul, em geral, e que consomem chimarrão para aquela região. Então, tem que contextualizar aquele produto ou serviço, né? Em relação ao que eu pretendo, ao público que eu pretendo alcançar. Mesma coisa com época. Né? Não adianta nada, né, eu tentar vender num momento como esse, né, algum produto que já está defasado no mercado, que já não vende mais, que as pessoas não procuram mais. Eu costumo usar o exemplo que me fascina são as máquinas digitais que tem citado em algumas aulas, né, as máquinas digitais apareceram como uma bomba há 20 anos atrás, mais ou menos, todo mundo comprando máquina digital de tudo qualquer jeito, e hoje os celulares fazem um papel das máquinas digitais. Raramente a gente vê máquinas digitais sendo vendidas, né? Os celulares hoje temos celulares tão potentes ou até mais potentes que máquinas digitais. Não adianta você tentar vender uma coisa que você já não está na época de venda. Não adianta, tá bom? Inevitavelmente a cultura motiva a compra. Né? A cultura motiva a compra. Se você pegar contextos de locais e de nichos de mercado, de determinado, fiquei pensando que agora me veio aqui agora a questão de óculos de sol. Né? Você pega determinadas regiões onde o sol prevalece na maioria do tempo, né? Durante o ano, o número de lojas de óculos de sol imensamente maior, lojas com roupas de praia em cidades litorâneas, né? Ou com roupas de frio em cidades onde a temperatura é baixa o ano inteiro, né? Ou em boa medida, boa parte do ano, né? A cultura acaba influenciando diretamente nesse fluxo, né? Nessa motivação de compra, tá bom? E a cultura também você tem a questão de valores individuais coletivos, tem questões que a pessoa vai definir por ela mesma a partir de determinadas influências, mas ela pode decidir por ela mesma, né? As influências, a forma que ela tem de ver o mundo é completamente diferente do que outros indivíduos. Né? Mas, além disso, também tem os aspectos coletivos, né? Inclusive do consumo ser. Hoje está tão fácil isso, né? De você. De um consumo de uma pessoa ou várias pessoas começarem a consumir determinado produto ou determinado serviço, né? E aquilo viraliza. E a partir do momento que viraliza, aí é um consumo exacerbado daquilo. Né? Temos vários exemplos disso na área de tecnologia. Né? Quem viveria hoje sem as redes sociais, né? As redes sociais elas são onipresentes hoje, o que desde a época lá do Orkut, lá,
até os dias atuais, né? A gente está sempre vendo o aparecimento de novas redes sociais que, no fim das contas, têm uns objetivos muito parecidos, né? Hoje a gente vê criação até de nichos dentro das redes sociais, né? Mas as redes sociais, elas ganham cada vez mais força na sociedade. Inclusive, as redes sociais são fatores que podem influenciar diretamente nas vendas, né? A gente vê coisas em redes sociais, a gente consome coisas em redes sociais que podem nos influenciar na compra, né? Então, para a gente que vai vender, é importante que a gente tenha conhecimento e saiba lidar com esse tipo de possibilidades, tá? E vamos ver mais um fator pessoal, é uma coisa completamente individual, né? Do ambiente que eu estou, né? Do ambiente que eu vivo, das coisas que eu faço, né? Elas vão influenciar diretamente nas minhas decisões do que eu quero comprar, quando eu quero comprar, ou qual serviço eu quero adquirir, né? Mesma coisa das minhas crenças, todos nós temos crença, a falta de crença, a falta de crença, né? Então todos nós também temos a também nos encaixamos dentro dessa questão de crenças para que influenciam diretamente no nosso poder de compra. Né? Também temos a classe social que a gente pertence, né? Isso a gente não deve se enganar, a gente consome aquilo a gente consome aquilo que a gente consegue consumir. Né? Então, a nossa classe social, o nosso poder de compra influencia diretamente naquilo que a gente consome, né? No nosso estilo de vida. Né? O nosso estilo de vida é baseado naquilo que a gente recebe, naquilo que a gente tem como premissa para o nosso cotidiano. Né? A gente tem um determinado tipo de produto ou serviço que você nunca consumiria e que para outras pessoas ele é fundamental, que a pessoa não conseguiria viver sem esse produto. E para você não, aquele produto é completamente descartável, né, supérfluo. É supérfluo para uma pessoa, pode não ser supérfluo para outra. Né? Então varia muito do estilo de vida que você empreende. E a profissão também é a mesma coisa, né? A profissão, a gente um surfista nunca vai se preocupar em andar em usar terno e gravata para cima e para baixo, assim como um advogado. Né? Então a profissão também influencia diretamente nas questões, nas nossas escolhas de compras de determinados produtos ou serviços. Okay? E também, por último, mas não menos importante, a reação de compra diante de estímulos. E o que é isso? São os fatores psicológicos. Né? A maioria das campanhas publicitárias, né? A maioria das campanhas de marketing, ela trabalha com os fatores psicológicos. Né? Quem nunca comprou alguma coisa e deixou essa coisa guardada, nunca usou, ou usou uma vez, ou usou poucas vezes, né? E que a gente achava que essa coisa era fundamental no nosso cotidiano, né? Ali tem até as três categorias que nos ajudam, né, a pensar sobre esse tema. A primeira é a motivação, né? A motivação ela nasce com a necessidade ou um desejo. A gente deseja muito consumir aquele determinado produto e a gente acaba consumindo aquele produto, que muitas vezes é um produto completamente descartável na nossa vida, mas que tem alguém que nos fazem, que nos faz, né, e esse alguém pode ser nós mesmos, né, que trabalhamos nessa área de venda de produto e de serviço, que nos faz desejar ter aquele produto ou adquirir aquele serviço, tá bom? E essa percepção, né, ela o segundo ponto nas categorias, é a percepção, né, que nos ajuda a organizar, interpretar e que nos leva, que nos motiva a comprar. Né? A percepção, cara, as publicidades, né, e as campanhas de marketing, elas são muito direcionadas a determinados tipos de público.
E a partir daí, né, dessa organização mental, dessa interpretação que a gente faz em cima do que está sendo passado, com uma campanha publicitária ou uma campanha de marketing, a gente interpreta aquilo e passa a adquirir, e passa a, 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 a imaginar, né, a desejar aquele tipo de produto ou serviço. Tá bom? E a última categoria é a aprendizagem, né? São coisas que a gente adquire que mudam o nosso comportamento, né? Que tá sempre nos fazendo é, pensar de outra forma, agir de outra forma, né? A gente vai mudando conforme o ser humano ele é nós somos animais em completa mutação, né? Então, aliás, a grande diferença que tem entre os seres humanos e os outros animais é que a gente está sempre em um processo evolutivo, né? O que muitos acham que não é evolução, é involução, né? Mas a gente está sempre mudando, o nosso comportamento está sempre mudando. O ser humano de 200 anos atrás não é o mesmo ser humano de agora, né? O ser humano daqui a 100 anos não vai ser o mesmo ser humano. O mercado molda o ser humano que molda o mercado e assim por diante, tá bom? É uma espiral que não tem fim, porque a gente vai estar sempre em mutação, tá bom? Vamos lá? Agora vamos falar um pouco sobre as variáveis do comportamento. A primeira, né, vamos falar de um pouco sobre demografia, né? As primeiras que a gente tem ali, né, algumas que a gente tem ali, que vale a pena a gente citar, é a primeira questão de gênero, né? A produto, a gente precisa entender quando for criar um produto, né? Quando for vender um produto, ou quando for criar um serviço, né? Qual que é a diferença quais que é as diferenças de impacto que vai ter aquele produto ou serviço no gênero masculino ou feminino. A gente precisa ter a noção disso, precisa ter a noção de tem produtos que são específicos para determinado gênero. Né? Tem lojas que são específicas para determinado gênero, tem sites de venda que são específicos para determinado gênero. Né? Então a gente precisa ter clareza, né, de se a gente, para quem que a gente vai vender, para qual gênero que vai atender aquele produto ou serviço que a gente está criando. A outra coisa é a faixa etária. Né? A gente precisa, tem produtos infantis, tem empresas que só trabalham com a infância, outros com a adolescência, né? Outros com idosos. Né? Então a faixa etária, né? O produto ou serviço que a gente vai estar trabalhando também é fundamental que a gente tenha noção de qual que é o perfil do público, de faixa etária do público que a gente vai estar trabalhando. A gente precisa ter essa noção. Tá? Estrutura familiar, né, de consumo e lazer, né, a gente tem hoje uma série de possibilidades, uma gama gigantesca, né, de possibilidades de diferentes estruturas familiares hoje que a gente tem, né, um mundo contemporâneo ainda bem, né, a gente tem as pessoas têm liberdade de consumir e ter o lazer que querem a partir da composição familiar, da estrutura familiar que ela decide ter, né? Então a gente precisa ter noção, a gente precisa saber direitinho para quem que a gente está vendendo, para que estrutura familiar que a gente está vendendo. Está vendendo para pessoa solteira, casada, com filhos, sem filhos, né? Então a gente precisa ter noção dessa estrutura familiar, como que ela é, quem são essas pessoas, para a gente atingir o nosso objetivo. Classe social e renda, né, que é igual ao poder de compra, né, a gente não vai querer vender uma BMW para a classes D e E, né? Não faz sentido algum. Então a gente tem que saber muito bem qual que é a renda, né, ou daquelas pessoas, né? Ou a gente vai vender um produto mais barato, né? Um produto bem mais barato, uma bermuda de R$ 10, né? R$ 5, não sei, para um público eu quero vender
para um maior público um produto que tem um preço menor. Então, e não tem essa de vai ganhar mais aqueles que trabalham com público de classe A e B. Tem muita gente que vende para as classes D e E e ganha muito dinheiro. Né? Tudo vai depender de como que você lida, como que você trata com o poder de compra daquele público-alvo que você quer trabalhar. Tá? Raça e etnia, essa diversificação está cada vez mais, né? A segmentação, né? Hoje uma das coisas que me veio à mente aqui agora, né, sobre raça e etnia, são os shampoos, né? Hoje a gente vê muitos shampoos diferentes para cada tipo de raça, para cada tipo de cabelo, né? Shampoos e todos eles trabalham com essa segmentação e dá muito certo. A cada momento que passa que a gente vai em locais que vendem shampoos, a gente vê uma série de segmentações, né, de diferentes tipos de produtos que estão nas mãos das grandes fábricas. As grandes fábricas detectam, né, ou as médias ou pequenas fábricas, elas detectam esse nicho de mercado e a partir daí criam os produtos direcionados para cada público-alvo. Tá? Estilo de vida e geografia são hábitos, né, que as pessoas adquirem, que queiram ou não, né, a região geográfica que a gente está influencia diretamente nos nossos hábitos, né? A gente é, faz ou deixa de fazer determinados tipos de coisa a partir do nosso cotidiano, a partir de onde que a gente está, do nosso locus, né? E são hábitos completamente diferentes, né? Completamente diferentes. Então, é muito importante que a gente tenha, né? Que a gente saiba muito bem quais são os hábitos das pessoas que a gente, do público-alvo que a gente quer atingir, para a gente conseguir alcançar as nossas metas. Ok? Vou falar rapidamente aqui sobre os profissionais de marketing. Sou apaixonado por marketing, né? Décadas trabalho com marketing, vivo marketing no meu cotidiano, né? E eu sinto que o marketing está cada vez mais omnipresente na nossa vida. O marketing, antes, quando eu me lembro, né? No início, quando o marketing começou lá, o marketing era muito mais utilizado pelas grandes empresas, né? As empresas de porte médio e pequeno porte, elas nem pensavam, né? Os donos, os proprietários nem sabiam direito o que era marketing, né? Não fazia análise de mercado, não fazia estudo do perfil do cliente, né? Não trabalhava com marketing pessoal, né? Não trabalhava com marketing interno, era raro as empresas no milênio passado que trabalhavam com marketing. Né? E hoje não, o marketing hoje está presente em todas as empresas, independente do tamanho. Então, até a empresa que não tem um trabalho de marketing, não conta com profissionais da área de marketing, ela está ficando para trás. Né? As empresas hoje elas precisam de um ou mais profissionais da área de marketing para fazer determinado tipo de análise. Né? O que se achava que era gasto antigamente, né? 20 e poucos anos atrás, que era gasto contratar um grande marketing, hoje caiu por terra. Hoje os empreendedores eles sabem da importância de um profissional da área de marketing. Tá? E uma das coisas que o profissional da área de marketing, nesse novo cenário, trabalha com Big Data, né? de ter como analisar os dados a partir das novas tecnologias, né? De saber se você tem um site de vendas, aonde que as pessoas estão clicando mais, né? Quando elas estão clicando mais, né? A busca, se é uma busca por preço ou pela avaliação das outras pessoas, né? Cada clique desse que as pessoas dão, você vai compondo um Big Data e a partir disso você vai direcionando, né, a venda dos seus produtos de acordo com o que o consumidor
vai buscando, né? Você pode não só induzir os consumidores a determinado tipo de coisa, como adaptar as suas vendas a partir de dados que você tem a partir do Big Data, tá? Quando, quanto e como você vende, né? Você precisa de ter essa noção, né? De qual produto que eu vendo mais, quanto que eu vendo mais, né? E como que está se processando essa venda no meio virtual, né? Na loja física, né? O que eu vendo mais em determinada época do ano, né? São os produtos mais caros que despertam maior interesse ou são os mais baratos, né? Então, a gente precisa de ter todos esses dados em mãos para conseguir atingir as nossas metas ao final do mês, né? Tem ali reações a eventos culturais, né? Cada, cada evento cultural, né? Sei, casamento, aniversário, nascimento, e até os eventos culturais como shows, jogos, a gente precisa estar de olho no que acontece à nossa volta, né? Para a gente saber como que a gente pode fazer uso disso a partir do produto ou do serviço que a gente trabalha, né? O profissional do marketing precisa estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado, ao desenvolvimento cultural da, daquele ambiente que ele está, que ele, ou a empresa que ele trabalha, ou a instituição que ele trabalha, tem que estar sempre de olho em relação às novidades, à evolução mercadológica de produtos e serviços, pois assim, obviamente, que ele vai conseguir alcançar os objetivos. Tá? Então, o profissional de marketing ele é imprescindível na vida de uma empresa. Tá? Agora, agora vamos falar da relação do consumidor, dos consumidores com o produto, né? Ali tem quatro variações, né? Primeiro é um novo conceito, né? São os produtos que me ajudam a construir a minha identidade, né? Que vão moldando a minha identidade a partir do consumo de determinados tipos de coisa. Muitas vezes a gente nem se dá conta, né? A gente começa a usar um produto, usa uma vez, depois usa daqui a uma semana, e daqui a pouco começa a usar de 3 em 3 dias, depois 2 em 2 dias, depois diariamente, depois várias vezes durante o dia. E isso a gente está construindo a nossa identidade, né? Nós somos aquilo que consumimos. Né? Se você quiser saber qual é o perfil do público, estude esse perfil de público. A partir desse estudo, de como que a pessoa, você vai entender, a partir do consumo daquela pessoa, você vai entender como que aquela pessoa é. Tá bom? Então, tem também a nostalgia, né? São produtos que nos lembram ao passado, que nos remetem ao passado. Ah, na minha época, e tem muitas pessoas é, que acabam, e tem muitas empresas hoje que trabalham com isso, né? Um dia desse eu vi um design, né, de toca-discos do passado, né? Eu vi uma empresa relançando aquilo, fiquei curioso para saber como que era, né? Não comprei, porque eu acho o preço um pouco exagerado, assim, né? Mas aí tem muitas pessoas que compõem porque a nostalgia faz parte. Né? À medida que a gente vai ficando mais velho, a nostalgia vai aumentando. Quanto mais velho, maior a nostalgia de viver aquilo que a gente viveu no passado. Tá? A interdependência, que são coisas rotineiras, né? Que você começa a ficar viciado naquele produto ou naquele serviço, né? Que você está consumindo, você não consegue deixar de consumir aquele produto, né? Bom, aquele produto passa a fazer parte do seu cotidiano, tá bom? E por último, mas não menos importante, o amor, né? Uma variação do amor, aqueles produtos ou serviços que te trazem reação de afeto, né? Te trazem reação que te levam a colocar o amor como consequência da sua compra, consequência de você adquirir aquele produto, né, ou aquele serviço a partir dessas reações de afeto que você tem. Ok? Bom, em linhas gerais,
eu tinha de passar para vocês é isso, né? De fazer um apanhado é, de alguns pontos que eu considero importantes dentro da disciplina, né? Eu espero ter conseguido ajudar vocês, né? Eu estou pronto para reflexões em grupo ou individuais, estou pronto para atender a- as dúvidas que vocês, porventura, têm. Esse é um tema muito bacana, né? O comportamento dessa disciplina é fantástico. A gente estudar o consumidor, a gente estudar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta, né? E estudando o consumidor, a gente certamente, sabendo o perfil do nosso consumidor, quem que é esse consumidor, certamente a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos quando se fala de mercado. Ok? Então, queria desejar uma boa noite, bom dia, boa tarde, depende de quando você for assistir esse vídeo, né? Então, fiquem bem, e até a próxima, tá? Um abraço. Tchau.